Salve, salve, Thiago, salve, salve, pessoal. Estou de volta! Depois Aí, daquela aula que o Gilberto. Thiago deu. Que vídeo maneiro! Ô, Thiago, já é o meu preferido, viu? Já é o Opa, meu preferido. valeu. Valeu. Bem-vindo de volta. Eu te dei uma folguinha, né, Gilberto? Te dei uma folguinha para a gente voltar aqui agora a mil. A mil. Vamos, vamos nessa, Thiago. Vamos lá, vamos conversar então hoje sobre um clássico, né, da literatura e que recebeu uma adaptação. Acabamos de descobrir, né, por duas editoras diferentes aqui no Brasil. Isso E aí. vamos conversar um pouquinho então sobre a obra do Ray Bradbury, Fahrenheit 451. E essa Aqui. da adaptação, vamos problematizar também se é uma adaptação daqui a pouco, né, do Tim Hamilton. Ô, Tiago, Isso quando é que aí. tu leu pela primeira vez Fahrenheit, Tiago? Não me recordo mesmo, Gilberto. Eu tenho a edição do livro aqui, tá? Eu tenho essa edição. Eu acho que antes do livro, essa edição aqui é de 2012, então, mas eu assisti o filme do François Truffaut. Aquele filme me chamou muito, assim. Eu acho que antes do livro eu ainda vi o filme. E aí depois eu fui ler o livro, eu tenho bastante material de ficção científica, mas não sei te dizer exatamente que ano que eu li. Não recordo mais. O Quando tu lembra? filme é de 1966, né? A obra original, ela é de 1950 e... Lembra de cabeça? Só olhando aqui, mas por aí, Não, é 53. 53, né? É 53, Copyright. lembrei. 53. Ele é de 1953, a primeira adaptação ela é de 66, e a gente vai ter uma adaptação mais recente aí, né? De 2018, que é um telefilme da HBO. Mas, cara, eu queria te dizer que eu li esse livro quando eu tinha 14 anos. A primeira vez que eu pego o Fahrenheit para ler, eu tenho 14 anos, era bem numa época que eu estava enlouquecido, né? Assim, eu estava começando a desbravar o meu espírito punk, então eu estava lendo qualquer coisa que se voltasse contra a sociedade, e esse livro ele explodiu minha cabeça, né? Ele explodiu minha cabeça. Eu fui ver o filme do François? Isso, acho que é. É, deve ser, né? Eu fui ver o filme do François e depois que eu já tinha me acalmado, né? Aham. Então a minha porta de entrada foi justamente o livro, e fiz outras leituras, né, tempos depois, mas te confesso que agora o livro em si está um pouquinho esquecido na minha cabeça. O que eu tenho, né, bem claro, foi a adaptação em quadrinhos, que é o que a gente vai conversar agora, né? Mas qual é a É, eu história vou, aí, ô, Thiago? Qual é a eu vou história te do dizer que eu Fahrenheit? fui dar. Faz um certo tempo que eu li também. Eu fui dar uma relida, assim, antes da nossa conversa, de algumas partes, só para contrapor aqui com a adaptação. Eu gosto muito. Não é o primeiro livro dele que eu li, acho que eu já tinha lido as Crônicas Marcianas e tal. Mas que nem você disse, né, o Gilberto, é um livro que chega um momento ali que estoura a gente. Bom, meu caro, vamos lá. A gente está aí num futuro, né, numa uma ficção científica onde os bombeiros têm a sua grande missão é queimar livros, né? Então o nome do título, o título do livro é os graus, né? Aqui o Fahrenheit 451, que é o grau necessário para a queima dos livros. E aí o nosso personagem principal, que é um bombeiro, ele vai ter contato com uma jovem, a Clarice, né, uma moça, que começa a abrir um pouco os olhos dele para o mundo, né? Olha, não é bem assim, o mundo não é só... Porque além da queima dos livros, eles têm as grandes telas nas casas, né, que ficam passando filmes, que possuem até uma possibilidade de participação, né, de quem está em casa, eventualmente, e as pessoas estão muito presas ali, naquele mundo. E bem essa coisa da distopia. E aí esse bombeiro começa a se dar conta do mundo, ele vai roubar alguns livros, vai ler alguns livros, e daí, enfim, daí se desencadeia toda a história. Né? Algum acréscimo aí, Gilberto? Não, Acrescenta algo aqui. é legal assim, ó, porque essa edição, né, que a gente já vai conversar sobre ela, ela traz uma apresentação do próprio Ray Bradbury, né? E ele conta, na verdade, o embrião dessa história do Fahrenheit, que não começa sendo Fahrenheit, né? Ele vai falar que a inspiração dele vai começar tempos antes, lá, muito provavelmente lá em 1947,
que ele cita, né, que com um conto lá, que é o Pedestre, que foi uma situação que ele viveu. Ele diz até que a memória dele trai ele um pouquinho, que ele acha que o embrião inicial é o Pedestre, mas na verdade ele vai reconhecer que essa história ela começa também com um conto chamado Os Exilados e com outro conto chamado Usher 2, né? Ele fala, cita um pouquinho disso, e isso é muito interessante, né? Às vezes o pessoal pensa que as histórias elas já nascem prontas, né? Que tipo assim, o Fahrenheit ele pensou em escrever Fahrenheit, escreveu Fahrenheit, e muitas vezes as histórias não são bem assim, né? A gente vai tendo um lapso ali, um lapso aqui, reescrevendo as histórias até ela chegar naquela forma que a gente queria que ela tivesse inicialmente. E mais um fato curioso que eu achei aqui também da apresentação, né, dessa história em quadrinhos, é o fato de que ele vai escrever esse texto, né, muito, assim, ele já está com 89 anos quando ele escreve esse texto. E ele diz, inclusive, assim, ó, eu não sou mais o Ray que eu era nos anos 50, né? Então, tipo, passou 50 anos praticamente separam, quase isso, né? 39 anos, pouco mais, né? 40 e poucos anos separam a escrita do Fahrenheit da apresentação que ele faz para esse quadrinista. Então, ele diz que ele já não é mais o mesmo cara. Mas ainda assim, né? É muito interessante como essa ficção desses anos 50, 60, assim, como ela bate na nossa realidade, né, Tiago? Como assim, o Ray estava muito preocupado com o advento da TV, né? Ele estava muito preocupado com isso, né? Mas se a gente tirar a TV e colocar as telas que nos levam para a internet, ali a gente vai ver que o discurso ele é muito pertinente, né? Que as pessoas continuam muito distraídas, que as pessoas continuam sem profundidade. E ele tinha um tom pessimista com relação à questão da literatura, né? Para ele, a arte essencial, né? O elemento essencial para que o ser humano se desenvolvesse, e ele vê assim como a televisão como um objeto que vai emburrecendo as pessoas. Cara, se a gente fizesse a transferência para debater as redes sociais e a nossa relação com as telas, aqui são as telas grandes nas salas, né? Essas telas ficaram muito pequenas e nos acompanham diariamente junto conosco, né? Daria para pensar o nosso mergulho em fake news e essa realidade tão difusa que a gente vive, o que é, o que não. Tá bastante complexo. Eu acho que a gente consegue adaptar mesmo as ideias do Ray para os dias de hoje, com certeza. Cara, dá um ótimo debate, né? Há um ótimo. Por isso que é um clássico, né? Mesmo que a tecnologia já mudou bastante e poderia adaptar a história um pouco nesse sentido, a ideia original segue muito viva, segue muito pertinente aí nos tempos de hoje. Principalmente no que diz respeito à distração, né, Thiago, e essa questão do entretenimento como um objeto de emburrecimento, né? Tipo, as pessoas elas têm essas telas gigantes no livro, né? E elas têm ali uma oportunidade de interagir. E aí a gente vê assim, né? Se a gente levar para esses programas televisivos aí, dos reality shows, que também buscam, né, a tua interação de alguma maneira para te colocar como, de certa forma, protagonista daquela história, né? Ou criando a ilusão de um protagonismo dentro daqueles programas aí, a gente vai ver que o Ray, ele teve um vislumbre do futuro. Né? Ele foi um visionário. Né? Sim, com certeza. Já podemos participar, né? Já como tu disseste aí dos reality shows, já podemos participar desses programas. Cara, é um livro que eu gosto muito, né? Merece leituras. Vou lê-lo de novo em breve, aproveitando aqui a nossa leitura do quadrinho. E é curioso, Thiago, deixa eu só trazer mais uma informação. É curioso porque nessa apresentação que o Ray faz, ele se dirige aos estudantes, né? No final do texto, ele vai dizer ali que se algum professor utilizar o livro dele, né? Se quiser utilizar, ele fala da questão da metáfora, para os estudantes utilizarem suas metáforas. Então, ele se dirige, de certa maneira, a isso, né? A um livro que permite ser usado como uma metáfora da realidade e que permite, assim, né, eu não sei se ele tinha essa percepção, acho que não até, mas que nós que somos leitores e mediadores de leitura, a gente entende que sejam daqueles livros pertinentes, né, que precisam ser lidos, a exemplo da Revolução dos Bichos, 1984, né, que são livros que eu entendo, assim, que em algum momento no ambiente escolar, os estudantes precisem ler, né.
E Fahrenheit, com certeza, é um deles, assim. Com certeza, eu concordo. Mas eu não li na escola o Fahrenheit. Ah, Mas... imagina! Eu estudei durante a ditadura, né, Tiago? Então, Deus o livre, né? Deus o livre, Fahrenheit ser proposto por um professor. Eu fui descobrir, né, que, nossa, né? Tipo, sei lá. Meu primo, eu acho que era um cara meio revolucionário também, me apresentou Fahrenheit. E eu achei bonito o título, né? Não fazia a menor ideia do que queria dizer Fahrenheit. Achei até que era o nome de uma pessoa, mas achei muito legal. Eu também, eu curti quando eu assisti o filme que eu fui descobrir, né, a gente vai descobrindo essas coisas. Muito bem, estamos aqui com a adaptação em quadrinhos em mãos, é isso? É isso. Vou apresentar primeiro aqui, a nossa capa é diferente, um pouco diferente, mas ela foi, então, republicada em 2019 pela Excelsior, né? É essa edição que eu tenho, de 2019, capa dura. Quanto é que tá? Tu foi pesquisar, né, Gilberto? R$ 55. Ok, R$ 55, tá? É uma edição muito bonita, muito bonita. Mas a tua edição não é esta, né, meu caro? De quando que é essa tua edição aí? A minha edição ela é de 2011, foi publicada pela Globo. Ela é uma capa cartão, né? Tipo assim, é um bom papel, é um papel couché, né? Mas é capa cartão. Eu acho até, tô desconfiado que o tamanho da minha ela seja um pouquinho menor que o da tua, tá? Eu acho que a tua é formato americano, tô certo? É formato americano. Uhum. A minha não, tá? Se a gente colocar do lado de um formato americano aqui para comparar, ó, a gente vai ver que Olha, ela é um pouquinho menor. E, eu comprei ela na época por R$ 19, né? Tempo que o gibi era barato, Thiago. Cara, não vamos entrar de novo nesse assunto dos preços, que a gente fica nervoso. Mas é uma edição que tem o mesmo conteúdo da tua, se não pelas fotinhos no final, né? Que ali na bio dos autores ali não tem fotinho e a tua tem fotinho. Temos o Ray ali e o Hamilton ali embaixo. Então, assim, ó, é uma edição de 154 páginas, talvez a tua deva circular por algo muito próximo a isso, né? Publicado inicialmente pela Globo e agora essa edição mais recente é pela Excelsior, né? Foi o que tu falou. Isso. Uhum. O que tu achaste da adaptação, Gilberto? Vai lá. Pô, aí já temos um programa de 5 horas, né, Thiago? Porque será que é uma adaptação, né? Então eu fiquei pensando muito a respeito disso, querido, porque assim, é uma percepção bastante particular, tá? Eu acho que a adaptação, ela tem a ver com um pouquinho de contribuição, né? Por parte do autor que está adaptando. É claro que ele aqui está fazendo uma adaptação no que diz respeito a transformar a história do Ray em quadrinhos, mas há um cuidado muito grande por parte do Tim Hamilton para manter o texto original, né? Então eu entendo que ele fez uma quadrinização, não percebo assim, embora, né, a minha memória possa me trair, mas eu não percebo assim alguma contribuição dele, né, do Tim Hamilton no que diz respeito à história. Isso é ruim? Não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo isso. Aliás, é uma edição que está muito bem feita, né? A história está muito bem colocada aqui, é possível entender toda a temática que está proposta no livro se tu leres a adaptação em quadrinhos. Assim, mesmo não conhecendo o livro, tu vai conseguir captar toda a essência da história que foi proposta pelo Ray. Então, eu não sei, eu vou chamar de adaptação, mas é só aí já dá para problematizar e a gente chamar aí uma galera que curte bastante essa coisa da autoria para pensar junto. Mas eu gosto, tá, Thiago? Isso é coisa de professor de português, né, Gilberto? É o tipo de coisa que nem passou aqui nas minhas ideias de refletir sobre isso. Olha só que bom o nosso papo aí. Mas na verdade eu trago essa problemática aqui justamente porque agora, nesse momento, eu, como autor, estou fazendo uma adaptação também. Então eu me tenho essa preocupação, né, de dar, de alguma forma, a minha contribuição também para a história, para ser coautor, né? Mas é claro que ao transformar, né, a história do Ray em imagens e ser abençoado pelo próprio autor, né, porque está escrito aqui, né, a graphic novel é autorizada por Ray Bradbury. Então o cara deu a benção dele. Ele entende que o que está aqui é a história que ele escreveu, né? Me parece que o grande acerto, tá? O grande acerto diz respeito à arte da HQ. É uma HQ que tem, assim, né, um contraste de cores muito interessante, porque ela tem, assim, puxa bastante para os tons azulados, para os tons cinzas, num desenho que é bastante realista, né, e que só vai ter, assim, uma explosão de cores justamente quando tem os incêndios. Aí sim, né?
Aí a gente Ah, vê, olha só, uhum. aí a gente vê as cores explodindo. Então ele faz uma opção pelo cinza, faz uma opção pelos tons pastel, né? E, e faz um enquadramento que eu achei muito interessante, Thiago. Não sei se tu percebeu isso, mas o quadrinho todo ele é muito fechado. Né? Ele não abre os cenários, assim. A gente tem uma sensação de claustrofobia ao ver, né, a arte dele. Em nenhum momento ele cria um painel mais amplo, ele não se preocupa em mostrar assim o todo, né? Ele fica bastante fechado, muito na questão dos rostos, né? Ou em espaços muito curtos, assim. E eu nunca tinha visto nada do Tim Hamilton, né? Nunca tinha visto nada dele, assim. Também não. E achei ele um artista bastante interessante, né? Eu sei aqui que ele fez coisas para DC, fez coisas para Dark Horse, mas eu não me lembro de ter lido nada dele. Gostei Uhum. especialmente do trabalho que ele fez com as cores. Achei Eu muito, muito. concordo contigo. Eu acho que a arte combina com a obra, né? Eu acho que o clima que ele constrói com a sua arte tem tudo a ver. Enfim, eu posso debater essa coisa da adaptação, mas eu consigo ver o livro em realmente o livro aqui, né? Nessa adaptação em quadrinhos. Eu também me senti muito presente com a questão das cores. Eu acho que quem nunca leu o livro vai conseguir ter uma visão muito boa. Ele é extremamente fiel, né? Extremamente fiel. Segue a linha, consegue apresentar os personagens, consegue fazer todo o processo de início ao fim que é feito no livro. Claro, vai diminuir algumas discussões, né? Algumas discussões, evidentemente, acabam não é impossível entrar tudo aqui, mas ele é realmente bastante fiel ao livro. Eu tenho um exemplo aqui, ó, mesmo nos ambientes externos, né? Mesmo quando ele vai fazer assim uma tomada na rua, ele faz assim um recorte no quadrinho. Deixa eu mostrar aqui que eu achei isso aqui muito legal. Ó. Ele faz um recorte no quadrinho que deixa ó, o ambiente, olha, é um ambiente externo, mas está assim, a quantidade de carros e a maneira como ele enquadra, né, ele deixa o quadrinho bastante poluído, assim, que dá essa sensação de claustrofobia. Ou ele faz uma opção por ambientes assim, sem nenhum cenário, praticamente, né? Só as pessoas conversando, dando essa ideia de vazio. E é curioso como ele explora muito bem essa coisa do vazio, né? Então, ele é um quadrinho que não só a leitura do texto, tá? E a apreciação das imagens, mas essa relação que se dá entre texto e imagem vale muito a pena para o leitor mais atento prestar atenção, tá? Porque é muito bem feito isso, muito bem feito. Agora que tu falaste uma cena que me aparenta isso, é bem no início, a cena onde ele, com o personagem principal, conversa com a moça, né, que vai abrindo os olhos dele, eles estão na chuva, a gente não tem o cenário, aqui eles estão na rua, né? Não estão dentro de uma casa, mas a gente não tem cenário de fundo. Basicamente é os dois abaixo de chuva e as expressões deles demonstrando essa relação, assim, o espanto dele começando a descobrir, assim, refletir sobre outras possibilidades através dos livros. Vai muito, muito aí do que tu disseste, né? É uma cena que é bem no início do quadrinho, que eu acho bem bonito. É uma história que nos faz pensar muito, né, Thiago? Nos faz pensar demais aqui. E eu queria recuperar, sabe, um texto logo do início aqui, que foi onde assim, a gente pode resumir, de certa forma, a problematização da história a partir disso, né? Que é quando a Clarice, né, que é esse personagem que tu mostrou aí, ela pergunta pro Montag se os bombeiros, se ele sabia que os bombeiros antes apagavam incêndios e não provocavam, né? E eles não, isso nunca aconteceu, as casas sempre foram a prova de incêndio, né? E a partir daí ela começa, né, a colocar uma pulguinha atrás da orelha dele, mas em especial com esse texto aqui que eu queria ler para o nosso público aqui, tá? Que eu acho muito bom. Que a Clarice ela vai dizer o seguinte para o Montague: você já viu como os carros a jato correm nas avenidas naquela direção? Às vezes eu penso que os motoristas de carro não sabem o que são as flores ou a grama, porque nunca olham com calma. Se você mostrar uma mancha verde para o motorista, ele vai dizer sim, é grama. Uma mancha rosa, ele vai dizer sim, é flor. Manchas brancas são casas, pontos marrons são vacas. Não é triste e engraçado ao mesmo tempo? E é isso aqui me leva para o mito da caverna do Platão, né, Tiago?
que é a coisa da percepção da realidade através das sombras que são projetadas na parede. Então, assim, essa preocupação do Ray aí de que as pessoas não olham de fato para as coisas, né, que não prestam atenção nos detalhes e que o que enxergam é um grande borrão, me leva lá para o meio da caverna do Platão, e que depois é reforçado pela questão de que a ignorância é uma bênção, né? Tipo... Cara, e aí acho que é interessante, até a Bíblia está esquecida nesse tempo, né? Se a gente parar para pensar um livro que a gente tem onipresente no nosso cotidiano, a Bíblia também entrou nessa leva da queima dos livros, né? Tanto que é uma Bíblia que vai ali, um dos livros que o Montag recupera e vai ser o mote dele, né? E aí ele vai levar para um outro personagem e o cara vai dizer, faz muito tempo que eu não via uma Bíblia. Então, é uma queima de livros realmente generalizada. Não sobra, não tem perspectiva nenhuma, assim, né? Não tem nada que se salve dessa queima geral. E o que é doido, né, Tiago, é a gente pensar o seguinte, isso não foi só ficção, né? Essa coisa de queimar livros faz parte da nossa história em mais de um momento até, né? De tu exterminar a questão da cultura. Exato. E olha, e não está resolvido, né? Não está resolvido. Às vezes a gente pensa, evoluímos muito enquanto sociedade, isso aí não vai mais acontecer de novo. Não está. Talvez hoje a queima, a gente estava comentando antes ali do digital, ter aí tudo digital, que também não é uma garantia em algum momento, né? Também é algo que pode se perder, mas ela ainda acontece simbolicamente, proibição, censura, etc., coisas que a gente ainda vive bastante. Aqui a gente está na queima mesmo, né? E que temos vários momentos, né, de destruição física dos livros, mas hoje, de várias formas, isso ainda acontece. O fato de tirar a importância do livro, né? A gente tem muito disso assim, tipo, para que eu vou ler, né? Para que eu vou ler? Esse tipo de coisa assim, não precisa. Exatamente. Bom, algo mais, Gilberto? Olha só, de novo. Não, cara, é isso aí, meu querido. A gente vou fazer um vídeo curtinho aqui só para comentar esse material. Já passamos de 20 minutos aqui. Num bom papo. Tomara que a galera tenha curtido, acompanhado esse debate. É uma obra bem bacana. Tá tocando teu telefone aí, Gilberto? Tá tocando o interfone aqui em casa. Alguém está querendo atrapalhar o nosso vídeo aqui, Thiago. Ou tá chegando encomenda de quadrinhos. Provavelmente a Amazon tá chegando aqui em casa. Ou tá chegando um material bom aí para recomendado então, Gilberto. Recomenda pra galera? Recomendado, leiam, vocês vão curtir muito a leitura de Fahrenheit. Leia e comenta aí, se tu já leu o livro, né? Se já viu o filme, comenta aí no nosso canal, divulga aí para os colegas, né? Dá essa força para nós aí. Beleza. Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu, Gilberto! Valeu, Thiago! Valeu, gente!